Olá, pessoal. O meu nome é Juliana Penso, eu sou professora de farmacologia e hoje a gente vai falar de alguns conceitos importantes para introduzir a farmacologia. Farmacologia, logia, ciência, farmaco, substância que interage com os organismos vivos e causa efeito sobre esse organismo. É importante ressaltar que algumas dessas substâncias são utilizadas para fins diagnósticos, terapêuticos, profiláticos, e essas são de objeto de estudo da farmacologia, e outras substâncias também podem reagir com os organismos vivos e causar modificações, mas causam efeitos tóxicos. Nesse caso, quem estuda essas substâncias é a toxicologia. A farmacologia tem duas divisões muito importantes, a área que a gente chama de farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacodinâmica, ela estuda todos aqueles processos que o fármaco faz com o organismo. É o mais óbvio, né? A gente pensa o fármaco, ele melhora a dor, o fármaco melhora a inflamação, o fármaco diminui a pressão arterial. Esses são efeitos farmacodinâmicos, efeitos que o fármaco causa no organismo. Agora, a gente também tem a farmacocinética, que é uma outra grande subdivisão da farmacologia. Ela estuda todos os processos que o organismo faz com o fármaco. O organismo absorve, o organismo distribui, o organismo metaboliza e excreta o fármaco. Esses 4 processos vão ser objeto de estudo da farmacocinética, certo? A gente, em outras aulas, vai explorar as duas ciências, tá? Vamos começar aqui pensando em alguns termos que a gente no dia a dia utiliza quase que como sinônimos, mas que é importante a gente diferenciar aqui para a nossa aula, né? A gente sabe que esse efeito terapêutico, ele pode ser gerado por drogas, por fármacos, por medicamentos e por remédios. E como eu falei, a gente usa isso aqui como sinônimo, né? Mas não sei se a gente conseguiria dizer, por exemplo, heroína, posso chamar de fármaco? Heroína, posso chamar de medicamento? Heroína, posso chamar de remédio? Na verdade, não. A heroína é mais apropriado que eu chame de droga. Enquanto que se eu estiver falando do ácido acetil salicílico, aí eu até chamo de droga às vezes, porque os livros traduzem muita coisa do inglês, e no inglês se usa o termo droga para tudo. Mas a gente seria mais adequado que a gente usasse para o ácido acetil salicílico o termo fármaco. Como eu expliquei antes, né, a toxicologia estaria aqui em droga e a farmacologia em fármaco. Tudo bem? Não tem problema se você vê um material utilizando como sinônimo, né? Isso pode acontecer, só para você entender que, na verdade, existem diferenças. E quando eu falo do Tilenol? Bom, quando eu falo do Tilenol, eu não estou falando de um fármaco, eu não estou falando de uma droga, eu estou falando de um medicamento. E, por último, quando eu falo de uma compressa, também gera efeito terapêutico, né? Tudo isso aqui gera efeito terapêutico, mas a compressa é um remédio. E qual que é a diferença entre cada uma dessas coisas, né? Porque eu dizendo assim, talvez não tenha ficado claro para você. Como eu te falei, a compressa, ela é um remédio. A heroína é uma droga, mais especificamente, é uma droga de abuso, né? As pessoas usam com finalidade recreativa, causa vício. O ácido acetil salicílico é um fármaco que a gente também pode chamar de princípio ativo, são sinônimos dessas duas palavras, tá? E o Tilenol, que ficou escondido aqui atrás do meu vídeo, é um medicamento. Qual que é a diferença, né? A compressa, ela tem sim, todas essas 4 coisas aqui têm efeitos terapêuticos, né? Ela tem um efeito terapêutico, mas esse efeito terapêutico não é determinado diretamente por uma substância química, né? No caso da compressa, o efeito terapêutico vai ser determinado pela temperatura, ou fria ou quente, né? Um abraço pode ser considerado um remédio, porque acalenta e o paciente pode efetivamente ter benefícios terapêuticos daquele abraço. Música pode ser considerado também um remédio, né? Tem toda uma terapêutica baseada em música. Existem outros tratamentos, como a psicologia, que são também de efeito terapêutico significativo, importantíssimo, mas que esse efeito terapêutico não decorre da existência de uma substância específica. Se a gente estiver falando de droga de abuso, né? Aí sim, eu vou ter aqui o exemplo do abraço. Se a gente estiver falando de droga de abuso, a gente vai ter um efeito tóxico com a utilização daquela substância. Muitas vezes não é uma substância só. Quando a gente fala, por exemplo, de maconha, a gente não está falando de uma substância só. A gente está falando de uma planta que contém milhares de substâncias e uma delas, ou o conjunto delas, gera efeito tóxico. Já se estivermos falando de um fármaco, aí eu tenho uma substância que é responsável por efeito terapêutico. E quando eu estou falando de fármaco, eu estou falando do nome da substância que é responsável por esse efeito terapêutico. É importante a gente diferenciar fármaco de medicamento.
O medicamento contém o fármaco. O medicamento é uma preparação que contém fármaco mais algumas outras substâncias. A gente vai chamar essas substâncias de excipientes. E para que elas servem? Para tornar o medicamento apto, próprio para consumo, certo? Se eu pegar esse pó aqui que eu estou mostrando para vocês, ele não é próprio para consumo, né? Imagina eu entregar em um potinho, né, com esse pó solto e falar para o paciente, ó, toma lá uma colherada, né? Aí ele não vai saber o tamanho dessa colherada, às vezes o medicamento precisa ter uma dose mais precisa. Então, quando eu transformo num comprimido, eu estou organizando a coisa, né, para que o paciente tome aquele medicamento, por exemplo, pela via oral. Então, uma preparação do medicamento que contém o fármaco, tá? E serve para facilitar o consumo para o paciente. Tudo bem? Bom, o fármaco, então, como eu acabei de dizer, mais os excipientes, né, que são essas outras substâncias conservantes, antioxidantes, substâncias para dar sabor, os flavorizantes, né, coisas desse tipo, a gente vai chamar de excipientes. É tudo aquilo que está ali no fármaco, mas que não é o fármaco propriamente dito, tá? Não tem um efeito terapêutico direto. Isso junto vai formar o que a gente chama de forma farmacêutica, né? Todo medicamento, independente da forma farmacêutica, a gente tem comprimido, é um tipo de forma farmacêutica, cápsula é outro, xarope é outro, tudo isso vão ser os nossos medicamentos, certo? Também já acabei de citar, né? A gente tem vários tipos, por exemplo, comprimidos, cápsulas, granulados. Esses são as formas farmacêuticas sólidas. Também existem as formas farmacêuticas líquidas, né? Xaropes, elixir, gota, suspensão e as semissólidas. A gente vai ter uma aula depois para aprofundar nesse tema de formas farmacêuticas, tá? Também queria colocar com vocês aqui a questão dos nomes, que às vezes pode confundir muito, né? Toda substância, quando ela é inventada ou descoberta, ela recebe um nome químico. É aquele nome que a gente aprende lá na escola, no segundo grau, né? Na aula de química orgânica. Vai ser assim, ó, 7-bromo 1,3. Esse nome gigantesco seria o nome químico aqui dessa estrutura. Não é conveniente que quando a gente vai, se essa substância for um fármaco, né, se ela for usada pela população como fármaco, não vai ser conveniente que a gente use esse nome aqui, porque ele é muito grande, é difícil de memorizar, isso geraria muita confusão. Então, essa substância recebe, além desse nome químico, ela não deixa de ter um nome químico, mas ela recebe, além desse nome, um nome que a gente chama de geral. No caso dessa substância aqui, o nome geral é bromazepam. Esse é o nome do princípio ativo, ele nunca muda, o nome dele é como se fosse o RG dele, tá? Mas a gente também pode ter os nomes comerciais, aí não o fármaco, mas os medicamentos. Os medicamentos têm nomes comerciais. Por exemplo, no caso do bromazepam, o nome comercial mais famoso é o Lexotan. Então, quando eu falo de Lexotan, eu estou falando do medicamento que é composto pelo bromazepam mais recipientes na forma farmacêutica comprimido. Tudo bem? Esse nome pode mudar, né? Se outra indústria quiser produzir o bromazepam, como já acontece aqui nesse caso, a gente vai falar agora de patente e tudo mais, ela pode produzir bromazepam e chamar de Relaxil. Relaxil também contém bromazepam. Bromazepam mais recipiente, só que produzido por uma outra indústria. É mais ou menos como se eu estivesse falando de Coca-Cola e Pepsi, né? São produtos com a composição muito similar. Os dois são refrigerantes à base de cola. A cola seria o princípio ativo, né? Os dois têm cola, mas eles têm leves diferenças e por isso não podem se chamar, são de empresas diferentes, não podem se chamar pelo mesmo nome, tá? E aí, por isso que eu vou encontrar esse Rzinho aqui, que é de marca registrada. Botei uma foto aqui para vocês verem, né, como é que isso fica aqui. Lexotan, o nome do medicamento vem em cima, grandão, e embaixo o nome do princípio ativo que nunca muda, que é o bromazepam. Depois a gente vai falar também mais da caixinha do medicamento e esses detalhes, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre medicamento de referência, similar e genérico. Quando eu falei no slide anterior que Lexotan era o nome mais famoso, Lexotan, na verdade, foi o primeiro medicamento a ser lançado no mercado contendo bromazepam. Esse medicamento foi descoberto, né, por uma indústria, essa indústria conseguiu uma patente. A patente dá direito à indústria exclusivo de comercialização por um período de anos. Geralmente essa patente dura 20 anos e na prática, no mercado, ela dura de 8 a 10 anos, tá? E quando essa patente vem, antes dessa patente vencer, nenhuma indústria pode produzir medicamentos à base de Lexotan. Eu vou voltar um pouquinho, mesmo que a indústria conheça essa substância, vai saber, né, exatamente como ela é, vai ter essa foto, digamos assim, que é a estrutura química,
Pode até saber fazer, mas ela não pode fazer porque a patente protege. A patente é um direito de comercialização exclusiva. Quando a patente vence, outra substância, vou voltar de novo, ó, essa indústria aqui é a Roche, tá? É uma indústria farmacêutica. Depois que a patente vence, outras indústrias podem produzir também medicamentos à base de bromazepam. Não vão poder chamar de Lexotan, vou ter que dar um outro nome. Vou voltar de novo, por isso que aqui, ó, eu tenho outros nomes de medicamentos. Relaxil e Bromoxon. São outras indústrias produzindo medicamentos à base de bromazepam, mas que não são a mesma indústria do Lexotan. Então não pode ter o mesmo nome. Mas aqui tem bromazepam e aqui tem bromazepam. Tudo bem? E quando é que vem o genérico, né? O genérico, ele não tem esse nome comercial que fica em cima. O medicamento do genérico não tem nome. Ele tem essa faixinha amarela e vocês vão reparar aqui na caixa, eu vou até mostrar agora, não tem dois nomes, só tem um nome que é o nome do princípio ativo. O genérico foi criado no Brasil em 1999 com a intenção de realmente não ter nome, para não confundir a população e para ajudar a não ter tanta propaganda, né? Ou pelo menos uma indústria pequena poder conseguir lançar aquele medicamento no mercado sem necessidade de tanta propaganda, e isso ajudaria, né, e até ajuda mesmo na regulação de preços do mercado, tá? Então, o genérico, ele não tem nome comercial, mas ele tem o mesmo princípio ativo. Aí eu fiz aqui um exemplo para vocês, né? Essa foto, né, que eu, na verdade, peguei da internet, alguém fez pra gente, e aí eu tenho aqui, ó, Novalgina é o nome do medicamento, Anador é o nome de outro medicamento, e esse não tem nome, certo? Então, aqui eu digo para vocês, né, esse é o referência, esse é o similar, e esse é o genérico. O genérico não tem nome. Aqui só tem dipirona monoidratada. Aqui tem dipirona e aqui tem dipirona sódica monoidratada. Não se preocupem com essas palavrinhas que vêm depois. Sódica, potássica, monoidratada, porque isso aí são só compostos que a gente conjuga no fármaco para melhorar propriedades de absorção, distribuição lá da farmacocinética. Não deixa de ser o princípio ativo não muda porque um está escrito dipirona e o outro dipirona monoidratada, é o mesmo princípio ativo, tá? Mas aqui então para vocês verem o genérico, o similar e o referência, tá? Sempre o nome da substância menorzinho aqui no genérico, não, desculpa, no similar e no referência, e no genérico só tem um nome, tá? Reparem que a dose é a mesma, né? 500 mg por ml nos três. Nesse caso, a gente não tem a faixinha vermelha, porque a faixinha vermelha significa que o medicamento precisa de prescrição para ser vendido. Nesse caso, esse medicamento é de venda livre, não precisa de prescrição para ser vendido, tá? Bom, e aí, como que o genérico ajuda o mercado, né? Como eu tinha falado. O genérico ajuda porque ele é intercambiável com o medicamento de marca. Se você vai ao médico e o médico te prescreve, né, com o nome Novalgina, do slide anterior, ou com o nome Lexotan, do outro slide, e você, então, tem um genérico, o farmacêutico ali da drogaria, ele vai poder trocar para você. Se, por exemplo, houver um genérico lá mais barato, ele pode fazer essa troca, e isso diminui os preços, tá? Atualmente, quando os genéricos foram lançados, lá em 1998, a gente só podia trocar a prescrição na farmácia se fosse de um genérico, né? De referência para genérico ou de genérico para referência. Hoje, os similares já fizeram testes o suficiente, a legislação mudou um pouquinho, agora eles também são considerados bioequivalentes, eu vou falar um pouquinho disso depois, tá? E aí, por eles serem considerados bioequivalentes, a gente pode hoje sim fazer intercambiabilidade com alguns similares. Então, voltando, né? O médico vai me dar uma prescrição, por exemplo, de Lexotan, eu vou chegar na farmácia e talvez o farmacêutico possa me oferecer o genérico do Lexotan, que é um medicamento contendo bromazepam, mas de outra indústria, genérico, não tem nome, e ele também pode me oferecer alguns similares, que fizeram testes lá, apresentaram esses testes para a vigilância sanitária e hoje são considerados similares intercambiáveis, tá? Hoje todos os similares, né, eles já fizeram esses testes. Agora o que a gente ainda não pode fazer é, se o médico te prescrever um similar, por exemplo, deixa eu voltar aqui porque eu não memorizei, né? Eu quero falar desse. Se o médico te prescrever com esse nome, Relaxil, ou com esse nome, Bromoxon, aí na teoria, né, o farmacêutico não poderia fazer a troca por exemplo, do Relaxon para o Bromoxon, né? Relaxil por Bromoxon, desculpa ficar voltando aqui, não consigo memorizar esses nomes de marca, tá? Ele não poderia trocar, se o médico prescreveu Relaxil, o farmacêutico não poderia trocar por Bromoxon, tá? Mas ele poderia trocar o Relaxil pelo Lexotan, que é uma referência, tá?
Claro, gente, que isso aqui às vezes fica até confuso, porque não é o que a gente vê na vida real, né? Você vai na farmácia e o que a gente vê é que eles trocam tudo por tudo. A maioria desses medicamentos com tarja vermelha, na verdade, que eram para ser vendidos só com prescrição médica, infelizmente, na prática, são vendidos sem nenhum tipo de prescrição, tá? Então, eu sei disso, obviamente, estou falando aqui do que a legislação pede, tá bom? Como eu falei, hoje os similares são considerados aptos a fazer troca com referência, porque eles são provados, já fizeram estudos e mostraram que eles têm a biodisponibilidade equivalente ao genérico. O que é a biodisponibilidade? É a porcentagem de medicamento que chega ao local de ação, a um líquido biológico, que geralmente a gente considera o sangue, a partir da quantidade administrada. Então, imagina que eu te dou um comprimido contendo 100 miligramas de um fármaco e depois de um tempo eu vou tirar uma amostrinha de sangue e vou ver a concentração de fármaco ali. Não necessariamente eu vou conseguir ter esses 100 miligramas, né, refletidos ali depois que eu fizer os ajustes para concentração. Porque eu posso perder um pouquinho de medicamento na absorção, posso perder um pouquinho de medicamento por causa da forma farmacêutica, tá? Então, a gente diz que dois medicamentos são bioequivalentes quando eles têm a mesma biodisponibilidade. O genérico, ele tem a mesma biodisponibilidade do referência, então ele é bioequivalente. E os similares, hoje, todos esses que são considerados intercambiáveis, como eu mostrei no slide anterior, também podem ser trocados porque eles provam lá na Anvisa, né, via vários testes que eles apresentam, um dossiê de testes, que eles também são bioequivalentes aos medicamentos de referência, tá? Então, o similar, hoje em dia, também é trocado. É muito comum que vocês me perguntem assim, então para que, já que o similar, ele também pode ser trocado, para que serve o genérico? Então, é aquilo que eu falei antes, né? O genérico, ele não tem um nome de marca, ele não tem um nome de medicamento. E isso facilita um pouco a questão da propaganda e ajuda a baratear o preço daquele fármaco genérico, porque a indústria não teria que investir em propaganda. E, além disso, existe também um incentivo fiscal, né? A indústria que decide fazer genérico, ela paga um pouquinho menos de imposto. Tá? Outro conceito importante para a farmacologia são as reações adversas ao medicamento. A gente sabe que quando a gente toma um medicamento, a gente toma esperando um efeito, mas podem acontecer outros, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, toma um medicamento para alergia, o Polaramine, por exemplo, e a gente quer melhorar da alergia, de uma coceira, né? De uma coisa que a gente está sentindo que tem reação alérgica, relação com reação alérgica. Mas aí a gente sente um super sono, né? O que é o sono nesse caso? É uma reação adversa ao medicamento. Se a gente fosse definir, esse exemplo, se a gente fosse definir, a reação adversa é qualquer resposta que ocorre quando a gente toma um medicamento e que não é intencional. Não era o que eu queria. Quando eu tomei o Polaramine, eu queria melhorar a alergia. Claro que esse exemplo que eu estou dando, nem sei se ele é muito bom, porque o Polaramine causa tanto sono que acho que hoje em dia já tem muita gente que toma para sentir sono, né? Mas se você for olhar a bula e tudo mais, o Polaramine ele é indicado para alergia. O sono é um efeito adverso. Mas também pode usar o termo efeito colateral. Alguns pesquisadores vão querer diferenciar o que é reação adversa de efeito colateral, mas eu acho que para a finalidade da nossa aula aqui a gente não precisa ir tão fundo, tá? E a gente também tem o conceito de interação medicamentosa, né? O que é a interação medicamentosa? Quando eu estou tomando dois medicamentos, um pode interferir no efeito do outro. Eles podem interferir, um ajudando o efeito do outro, então eu estou tomando um que causa sono, outro que também causa sono, né? Isso vai ter uma interação aqui, só que essa interação é sinérgica, certo? Os dois estão fazendo a mesma coisa. Eu posso ter uma interação medicamentosa antagônica. Um medicamento causa sono, outro tira sono. Então, eles vão se atrapalhar. Então, quando eles estão em efeitos opostos, um atrapalhando o outro, a interação medicamentosa é antagônica. E quando eles estão tentando, entre aspas, se ajudar, a interação medicamentosa é sinérgica, ok? Bom, para fechar essa primeira parte aqui da aula de introdução, eu vou desafiar vocês a dizer o que é isso. Eu vou pedir para você me pausar e pensar um pouco. Se você acha que isso é um fármaco, se você acha que isso é uma droga, se você acha que isso é um medicamento ou se você acha que é um remédio. Me pausa, pensa um pouco. Na verdade, você tem que ter pensado o seguinte: não pode ser um remédio, porque a professora disse que remédio não tem uma substância específica, isso aqui é o desenho de uma substância específica. Não pode ser um medicamento, porque aqui só tem uma substância, e um medicamento é um conjunto de substâncias preparado, né? Então, se fosse representar, eu teria que te mostrar um comprimido ou um xarope, né? Aquilo pronto, né? O medicamento é pronto para o consumo, está apto ali para o consumo. Mas você pode ficar em dúvida, seria legítimo, né? Se você falasse, não dá para saber se isso é um fármaco ou uma droga. Não dá mesmo, a menos que você conheça a estrutura
né? Mas, só para matar a curiosidade, isso é a estrutura química do paracetamol, que é um fármaco, certo? Pessoal, eu vou ficar por aqui e a gente volta com o segundo bloco, no próximo vídeo, continuando a introdução à farmacologia com outros conceitos importantes. Até mais!